cortou já. Não sei. Mas não fui eu que te cortei, foi a tua internet. Pode ser. Mas acho que captaram o que eu quis dizer, né? Sim, sim. Tu captou o que tu quis dizer, Alisson? Pô, se tu não lembra o que tu disse, como é que nós vamos lembrar o que tu disse, cara? A gente tava ali no raciocínio, né? Pensando ali quando... Tentando conectar as Não, coisas. então cortou bastante. Então cortou bastante. Resumidamente, eu quis linkar a petição que a gente faz no Pai Nosso com o comentário da Déia e também no seguinte, assim, ó, na interpretação, nessa nova perspectiva dessa petição, uma menor dificuldade em enfrentar as dificuldades, né? Se esperançar em Cristo, que eu disse, né? Se confiar em Deus, né? Saber aceitar a vontade de Deus, né? Ou receber essa vontade de Deus, nos dá uma certa tranquilidade para enfrentar o mundo, né? Diferente daqueles que não creem ou não têm essa esperança, né? Não têm a certeza da vida contínua, da vida eterna, né? Eu acho que a gente aceita a vontade de Deus de uma maneira diferente, né? Isso tem, acho que na minha interpretação tem total relação com a ansiedade, né? Coisa, como a Déia falou, isso é um assunto lá do início, né? A gente puxando de volta, mas eu tive essa perspectiva também que a Déia teve, esse panorama eu também meio que deslumbrei, assim, por cima me lembrei daquilo que a gente pede no Pai Nosso. Sim. O interessante do Pai Nosso, sim, é que você tem, na verdade, aquilo que você está pedindo não é nada diferente daquilo que Deus quer fazer, né? Até se vocês lembram do catecismo, né, vocês podem recordar muito bem que, por exemplo, o reino de Deus vem por si mesmo, né, mas suplicamos nessa petição que venha também a nós, né? Então tem sempre essa repetição de dizer, olha, o que pedimos e suplicamos no Pai Nosso é aquilo que Deus está fazendo. Apenas suplicamos a Deus que nos faça participantes disso. Exato, perfeito. Isso independe da gente, né, da nossa ação. Uhum. Sim, Deus está agindo sempre, né? Agora, de novo, o quanto nós estamos dispostos a perceber que é a ação de Deus que faz toda a diferença na vida da gente, né? Porque a gente, às vezes, direciona isso ou ao destino, ou à nossa ação, aquilo que nós achamos, entende? Coisas do tipo, e a gente às vezes até meio que deifica o tempo, tentando dizer que as coisas vão acontecer de acordo com o tempo. Até uma frase que é bonita, mas tem que ser bem entendida, né? O dá tempo ao tempo, né? Quer dizer, as coisas se resolvem com o tempo. O tempo não resolve nada. As coisas se resolvem com o tempo, tá? Igual você abre o vinho, né? A gente aprende que abriu a garrafa de vinho, deixa descansar um pouco. Daí você serve a garrafa, a taça, né? Mesma coisa com comida. Você desligou a panela, não vai comer logo, né? Vai queimar a boca, né? Tu tem que deixar descansar um pouco para que chegue o tempo correto, né? Tudo tem o seu tempo. A carne tem o tempo de maturação, né? Eu, por exemplo, amo doce, mas especialmente do dia seguinte, né? Faz uma torta de bolacha, não como no dia, como no dia seguinte, é muito mais gostosa, né? Então o tempo, ele tem o seu lugar. Tem coisas que não adianta apressar, tem que dar tempo mesmo. Mas enquanto o tempo passa, a gente ora, a gente pensa, a gente clama a Deus, a gente trabalha para que de fato as coisas aconteçam. Enquanto o agricultor aguarda chuva, ele precisa estar atento, né, para preparar. Não adianta, choveu, vou comprar semente agora, né? Não, né, passou o tempo, né? Então, claro, hoje as coisas são mais fáceis e mais rápidas, até é possível fazer isso hoje, né? Mas igual, ele tem que estar preparado para isso, ele tem que estar aguardando essas questões, né? Tudo isso. Muito bem. Pastor, Mais alguma coisa, pessoal? sim. A questão do tempo a questão do tempo, a questão de a gente colocar que é a vontade de Deus. Eu acho que nos dias atuais a gente está correndo um risco em algumas coisas, em colocar falas na boca de Deus que não foram de Deus, entende? Acho que principalmente na mídia, né? Às vezes aquelas frases consoladoras,
como se Deus tivesse, ou até nos próprios acontecimentos, né? De desastre, de tragédia, botar na conta de Deus que não, aconteceu isso porque a humanidade errou e Deus fez isso, ou, sabe, pode ser, mas eu acho que também se torna perigoso, né? A gente enxergar detalhes de Deus aonde não tem detalhes de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado também. Não sei se eu me fiz entender. Eu não entendi essa tua frase que você colocou, cuidar para ver os detalhes de Deus, onde não tem os detalhes de Deus. Tu quer dizer que cuidar para não atribuir a Deus aquilo que Deus não quer, por exemplo? Não, pastor, assim, no sentido de fazer um pré-julgamento das pessoas, por exemplo. A pandemia aconteceu só porque o pessoal... sim. Esse tipo de coisa. A pandemia aconteceu porque o pessoal foi lá e falou de Deus no carnaval, ou porque... Entende? Sim. Esse tipo de detalhe. Não Sim. que, de repente, lá no fundo a gente não concorde um pouco. Mas não é só isso. Não é só sobre isso. É muito mais. A humanidade vem em pecado há muito tempo, né? E não é por causa do pecado de um só. É o pecado de todos, né? Só que a gente exime a nossa culpa, porque eu sou cristão e eu acredito em Deus, então a pandemia e essa peste que veio não foi para mim, foi para esses caras que estão fazendo a mais. Sim, aí você acaba julgando essas pessoas, demonizando elas, atribuindo culpa a elas, como se fossem as responsáveis por todo o problema que o mundo existe, né? Isso acontece de todas as maneiras, né? Isso acontece, e infelizmente acontece. Eu vejo... Mas o detalhe de tudo isso que tu está dizendo, Deia, deixa eu dar uma outra perspectiva da pandemia, então. Para mim, a pandemia, ela vem exatamente para calar todas as bocas dessa questão. Você se lembra quando aconteceram, por exemplo, alguns terremotos, alguns tornados nos Estados Unidos? Depois aconteceu aquele maremoto, foi na Ásia, né? Não lembro bem agora o país que foi. Tinha um resort, até depois fizeram um filme disso, né? Que veio aquele tsunami, né? Bem forte. Enfim, sempre que acontece uma tragédia, uma catástrofe local, você vê os julgadores de plantão, né? Tá vendo? Aquele povo lá se esqueceu de Deus. Deus mandou para eles se lembrarem, tipo assim, em tom de acusação, né? É claro que Deus constantemente nos lembra, usando a sua lei, e nos fazendo recordar que todos nós somos pecadores, e a tua observação está correta, Deia. Quer dizer, o ruim desse julgamento é quando a gente começa a dizer, eles são pecadores, nós não, né? Tá totalmente errada a perspectiva aí, então. Então, quando nós vemos essas tragédias locais, isso fomentou muito esse tipo de julgamento. Hoje, quem pode fazer isso? Quem não foi afetado pela pandemia? De certo modo, mal ou bem, né? Não quero dizer que Deus quis fazer isso, porque não sabemos. O que Deus quer, só Ele pode dizer na palavra que nós temos revelada, ou na sua mente, né? Mas uma coisa é certa, ninguém pode acusar ninguém, né? Porque todos foram afetados pela pandemia. Se vamos dizer que só quem pecou é afetado, bom, estão todos pecados, porque todos foram afetados pela pandemia. Digo, sejam sendo contaminados ou não, né? Eu sei, teve pessoas que me disseram, por exemplo, eu sei com muito carinho, não foi por mal, mas é engraçado, né? Como as pessoas têm o costume de falar algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas disseram assim, pastor, antes de eu pegar o Covid, né? Pastor, não, mas você crê em Deus, né? Tu não vai pegar o Covid, né? E eu vi outras pessoas também, mesmo depois que eu peguei o Covid, nesse grupo de família, né? Aí disseram, não, mas você tem muita fé, você não vai pegar. Aí disse, puxa, eu não creio em Deus, eu não tenho fé, então essa é a mensagem? Para mim, não. Para mim, na verdade, essas catástrofes e a própria condição humana revelam uma única coisa, que nós somos pecadores e precisamos de Deus. Sabe, o fato de nós crermos em Deus não muda o fato de que nós, como Jesus diz no Sermão do Monte ainda, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque esses reconhecem
que a justiça, que a verdadeira espiritualidade vem de Deus, vem de fora, não vem de dentro de mim. É Deus que me dá, é Deus que me preenche com essas coisas. E não só buscar Deus quando a gente está na pior, né? Sempre. Verdade. Não só quando a gente está na pior, né? Tanto quando a gente está bem quanto está mal, né? Deus está presente sempre e a gente também tem que buscar Ele, né? Em todos os momentos. Tu tem buscar o Senhor e viver, e tem alguns versículos que falam sobre isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nos faz lembrar o aspecto, o que eu acho, de novo, falando do detalhe disso, é que se eu posso buscar, é porque Deus se mostra possível de ser encontrado. E esse é o aspecto da graça de Deus. Nós nunca encontraríamos a Deus se Deus não tivesse vindo a nós. Nós nunca acharíamos Deus se Deus não se apresentasse a nós. Eu estou aqui, eu te peguei no colo, você é meu. É Deus que diz isso. E de fato, a Deia está correta em dizer que as pessoas colocam muita coisa na boca de Deus, né? Eu ouvi certa vez assim, pode procurar, tá lá na Bíblia, Deus não mata, mas castiga. Até hoje eu não achei na Bíblia isso, né? Mas vai que da pessoa tinha, né? Mas ela anotou lá numa página, né? Não sei. Mas como é engraçado mesmo, né? Facilmente ditados populares entram entre aspas na Bíblia, né? As pessoas colocam dentro da Bíblia, né? Um outro muito comum é diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Onde é que está na Bíblia isso? Não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, né? Mas a gente... Cara, tem algumas frases assim que a gente toma como bíblico e a gente até vive de acordo com isso. Muitas vezes já vi citações, já vi em estudos, pessoas citando isso, dizendo, olha, eu não posso me relacionar com aquela pessoa porque está dizendo lá, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Não achei ainda esse versículo. Até porque Cristo, por exemplo, sentava e comia com os publicanos. E ele era o Cristo. Essa frase seria correta se eu dissesse assim, se eu dissesse para Jesus, né, diga que andas com Cristo, não, como é que eu poderia colocar de maneira correta isso? Ande comigo e eu te direi quem tu és, poderia ser alguma coisa do tipo, né? Tá, isso não é bíblico, isso não é um versículo bíblico, tá? Não anotem, tá? Estou tentando construir alguma frase que pudesse ser melhor aqui. Mas a ideia é eu andar com Cristo, que de fato me dá identidade, né? Claro que as pessoas buscam diversas identidades. Digamos, há certa verdade nessa frase. Quando você fala andar, não somente com o caminhar, mas andar no sentido de viver com, de seguir o padrão, né? Então, quando você realmente usa a palavra andar aqui como sinônimo de seguir, aí sim, tu está falando de discipulado. Então, no caso de se você segue a Cristo, né? Ou você está falando de outras correntes aí, se você fala de outras pessoas, de outros movimentos religiosos ou não. Enfim. Então, um detalhe, de novo, veja, nós estamos atentos àquilo que Deus diz, né? Observar, aprender a ver com os olhos de Deus. E um aspecto muito importante é que nós, quando aprendemos a olhar com os olhos de Deus, aprendemos a não ficar julgando os outros, porque nós somos chamados não para julgar. Veja, em João 3, a gente fala João 3,16, né, que é muito importante, mas sabe o que João 3,17 diz? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgá-lo, e sim para salvá-lo. Acho que salvar é a palavra correta. Quer dizer, Deus não enviou o seu Filho para julgar. Agora, Jesus diz, quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Marcos 8. Puxa, por que eu julgo as pessoas, então? Se Cristo não veio para julgar, e é para seguir Cristo, então por que eu julgo? Qual que é a minha tarefa no mundo? É julgar as pessoas? Ou é falar de Cristo, anunciar perdão, anunciar graça? De novo, é um detalhe que faz toda a diferença. É uma perspectiva que muda a nossa forma de ver. O bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Já dizia Paulo. Né? Exatamente. Desventurado o homem que sou. Mas ele diz mais. Graças a Deus por Jesus Cristo, né?
Graças a Deus por Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, né? É porque temos Cristo. De novo, isso faz toda a diferença. Deixa eu terminar com um último detalhe bíblico, que para mim é fenomenal. Tem Mateus 5,18, que esse está para vocês também. Já passou a conversa, mas só para contextualizar, que é Mateus 5,18, que diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio. O Alisson, que está aprendendo hebraico, seria nem um iota, né? Todo detalhe permanece. A palavra de Deus permanece para sempre em todos os seus detalhes, tá? Mas o detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é da história do filho pródigo, ou dos dois filhos perdidos. Lembra dessa história? Tem um detalhe do texto que é fenomenal. E já ouviram alguma explicação sobre o texto, uma pregação sobre esse texto? Eu ouvi os podcasts que teve do Congressão da Gelb, os 3 podcasts, muito bons. E tivemos um encontro com o pastor, na verdade ele ainda não é pastor, o Daniel Lesta, para o 6º ano. Bacana. Eu não consegui estar naquele dia. Bacana. Então, vocês já são especialistas nesse texto, então eu posso perguntar para vocês. Qual é o detalhe do texto? O pai, de braços abertos. Tá, sim, o pai é o que faz toda a diferença no texto, né? Porque até o movimento de ele ir até o filho é fundamental, tá? Especialmente se você observa o contexto em que foi escrito, tá, a parábola, em que foi dita, no caso, Jesus dizendo, né, de uma sociedade bastante fechada, em que todos certamente conheceriam o filho e que repudiariam o retorno do filho. Então, antes mesmo que o pai pudesse acolher o filho dentro de casa, a sociedade já o expulsaria. Então, essa é a importância do pai vir até o filho. E nos lembra de Deus vindo até nós também. Isso é um aspecto importante. O que mais? O filho mais velho. É o filho mais velho, né? Até dizemos, né, a parábola é, apesar de o maior tempo focar sobre o filho mais novo, dizemos que a parábola é sobre o filho mais velho, na verdade, né? E tem um aspecto, tá? Tem mais um detalhe, além do que eu estou pensando aqui, me lembrei de mais um detalhe, que tem a ver com o filho mais velho, que é, como é que termina a parábola? Pois é, né? Pois é, eis a questão. Como é que termina a parábola? Essa é uma daquelas parábolas sem fim, né? Ela não tem fim, na verdade. Tá? Eu estou sem aqui meu esqueminha, mas tem um esqueminha que analisa a estrutura poética da parábola, tá? E realmente, até na estrutura poética, está faltando uma parte. Está faltando uma parte. E há uma razão para isso. E a ideia é justamente que não é Jesus que... É claro, Jesus é quem possibilita tudo, obviamente, né? Mas ele deixa em aberto exatamente porque a parábola é contada para que os ouvintes da parábola se arrependam e parem de julgar. E também entendam-se participantes dessa parábola. Então, um final possível seria assim, o filho mais velho entrou na festa e foi cear, né? Mas nem sempre esse é o final, né? Às vezes o final também é. E o filho mais velho foi emburrado embora, né? Ou, se a gente pegar a história do jovem rico, por exemplo, ele, porque era muito rico, baixou a cabeça e foi embora triste, né? Enfim. Tu queria falar, Luísa? Tu levantou a mão. Não? Ah, tá, desculpa. Mais algum detalhe? Vamos lá, pessoal. Não tem detalhe. Diz aí, velho. A ideia tá chata hoje. Não. Eu acho que a ação do pai também, né? Tem a ação do filho. De fato, eu acho que eu vejo muito a gente, enquanto igreja, agindo como filho mais velho, né? Uhum. Quando um membro volta, né? E aí a gente sempre quer ter os primeiros lugares.
porque fulano chegou ontem aqui e aí já colocaram ele na música, já colocaram ele para auxiliar o pastor, e já, né? E aí os filhos mais velhos lá ficam reclamando o tempo todo. Eu tô aqui todo domingo, todo culto, e fulano de tal tem todo o prestígio, né? E eu acho que a igreja hoje tem muito isso, né? Uhum. E outra coisa que me chama a atenção foi a ação do pai. Se a gente pensar sobre a perspectiva de que o filho pródigo, né? A gente não sabe se realmente naquele momento ele estava realmente arrependido. Porque quando ele estava lá, ele não estava arrependido, ele não estava feliz com a condição. Porque ele vinha todo com um plano na cabeça de que ele ia voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu posso ser um empregado de novo. Ele não estava pensando no restante, ele estava pensando, podia ser até trabalhar como empregado do pai. Uhum. Mas a gente não sabe o que estava se passando no coração dele. A gente sabe pelo que ele falou antes. Uhum. Mas qual foi a ação dele quando ele viu o pai? Não foi ele que foi correndo em direção ao pai. O pai foi em direção a ele. Então a gente vem novamente, Deus vai na nossa direção, né? E aí vem esse detalhe de que Deus vai ao nosso encontro, né? Sim. Um amor incondicional, né? Então ele saiu correndo em direção ao filho, né? Não se importando com os costumes da época, né? Nada. Porque ele tinha já tirado esse filho da sua herança. Né? Ele não era mais considerado como seu filho. E aí, naquele momento que aquele filho se ajoelha, chora perante o pai, pai, pequei, aquele momento, sim, eu vejo o arrependimento. Porque no momento que ele estava lá, de repente, o que pesou para ele foi a fome, foi o fato dele estar comendo com os porcos lá, mas aí no momento que ele voltou para o pai, aí sim veio o arrependimento, né? Aí, mais uma vez, Deus vai até os seus filhos, não a gente, né? A gente até pode, tá ruim assim, mas de repente podia ser melhor. Mas aí Deus nos leva ao arrependimento. Eu acho que a tua observação é bem acertada, Deia, porque nos faz pensar sobre o que é o arrependimento verdadeiro. Tá? Naturalmente, todos nós, quando percebemos a nossa limitação, nosso medo, a gente até pode ter aquele remorso, né? E queremos compensar as coisas. Né? Vamos fazer como se fosse de novo, né? Então, realmente, você lembrou bem do texto, quando ele está lá junto aos porcos, querendo comer lá a comida dos porcos, ele diz, puxa, os empregados do meu pai têm comida com fartura, eu aqui vou morrer. Essa é a conclusão que ele chega. Então ele diz, não, eu vou para a casa do meu pai e vou trabalhar, né? O que ele tem na cabeça aqui? Bom, eu pedi herança, eu posso trabalhar para pagar pela herança, né? Compensar financeiramente o meu pai. Só que qual que é o problema? Não é só sobre o dinheiro a questão aqui, né? Talvez o dinheiro é o menos importante. Né? Não que não seja, porque os bens também, se o pai não tivesse bens também, ele não poderia oferecer nada ao seu filho, né? Mas o ponto aqui é exatamente aquilo que o pai está passando. Pensem só, quando o filho foi embora, o pai sofre ou não sofre? Ainda mais na condição que ele foi embora. Será que Deus se entristece com as pessoas que se afastam da igreja ou não se entristece? Deus sente pesar por isso ou não sente? Imagino que sim, porque cada alma importa. Deus quer salvar todos, né? Jesus diante de Jerusalém clama, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quiser eu ajuntar seus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos e vós não o quisestes, né? Quer dizer, Deus quer fazer, mas o ser humano resiste sempre, né? Essa é a natureza humana, é a de resistência. E quando a gente percebe a importância de Deus, a gente quer comprar o favor de Deus. Igual o filho pródigo, mesma coisa. A gente quer comprar o favor de Deus. Ou se sente dono do favor de Deus, como o filho mais velho. Eu sou dono, eu sou daqui, isso é meu, né?
enfim, coisas do tipo. Um detalhe do texto bem interessante é que quando o filho está chegando até diante do pai, vocês lembram da frase que ele ensaiou, né? Ele vai dizer, vou dizer, pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, receba-me como um dos seus empregados, certo? Quando ele chega até o pai, ele fala toda essa frase? O que falta? Não se lembram? Está no Lucas 15, versículo 21. Eu vou colocar as duas frases aqui. Falta o último pedaço, né? Falta o último pedaço, né? Também como os teus trabalhadores. Exatamente. Eu vou colocar a primeira frase aqui, que é do versículo 17 até 19. Para quem, se por acaso alguém não tiver Bíblia, pode daí dar uma olhada também. Esse é um. E depois, no versículo 21, falta a última parte, como o Alisson bem observou aqui. Então você pode ver bem claramente ali, ó. Então ele falou, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer. Aqui está ele ensaiando. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Diante do pai, o que ele diz? E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mesma coisa, né? Essa repetição igual nos chama a atenção exatamente para o que está faltando. E por quê? Veja, aqui não é uma filmagem, né? Não está filmando. Então você não consegue perceber, talvez, o que está acontecendo aqui. Mas, o que está acontecendo? O que teria impedido o filho de falar a última frase? Eu acho que é o arrependimento, né? Estava faltando aí. Mas o que leva ele ao verdadeiro arrependimento? O que aconteceu logo aqui? O pai não veio até ele? É esse movimento do pai até o filho. É a presença do pai que traz o real arrependimento. Porque eu poderia pensar assim, não, o pai o impede de querer compensar o seu problema com obras, porque não compensa, gente. Não compensa. Se você fere alguém, cara, não é pagando que você vai resolver o problema. É como dizer assim, tu ofende uma pessoa, aí tu assina um cheque, quanto você quer para me perdoar? Puxa, tu tá ofendendo de novo, né? É uma segunda ofensa. Então, é a mesma condição aqui. O arrependimento verdadeiro vem com a presença do Pai. Isso nos faz lembrar de novo. Qual é a diferença entre remorso e arrependimento? É a presença de Deus. É esse detalhe que faz toda a diferença. É saber que Deus veio até nós. É saber que Deus veio em Cristo restaurar a nossa vida, nos dar o perdão dos pecados. É ali que mora o verdadeiro arrependimento. Para mim, esse é um detalhe que faz toda a diferença. Um detalhe no texto, né? Tão pequeno, né? Como é que, às vezes, existem coisas que se falam sem palavras, né? E esse é um detalhe do texto, de novo. Não sei se vocês tinham ouvido falar sobre isso, mas é exatamente esse detalhe que me encanta. Nunca tinha parado para observar esse detalhe do texto. Impressionante. Essa aqui é uma parábola, assim, do início ao fim, repleta de detalhes, né? Devido ao contexto, o cenário, né? E para quem que ela é dita, né? Para quem que ela é contada, essa narrativa, essa parábola, ela, de uma ponta a outra, ela é repleta de detalhes e que fazem total diferença para nossa interpretação, porque se a gente lê ela corrida assim, na primeira vez, a gente, olha, que legal o fim da história, o filho arrependido volta para casa, né?
E aí, se a gente vai analisar, então, toda a narrativa, né, uma interpretação correta com os detalhes, cenário, contexto, enfim, é uma outra percepção, né, como o pastor contou. Bom. E tem mais um detalhe ainda. Se você se lembra que há duas parábolas antes dessa. Tem a parábola da moeda perdida e a parábola da ovelha perdida, né? São duas parábolas que antecedem ela, aliás, da ovelha perdida e da moeda perdida, nessa ordem, né? E que nos dá o tom do que vem depois. Porque, veja, quando você fala da parábola da ovelha perdida, você está lembrando daqueles que se afastam, daqueles que voluntariamente, não por vontade própria, talvez, mas por dispersão, porque, né? Tem pessoas que, de repente, por exemplo, pessoas que agora perderam contato com a igreja, que não vieram mais na igreja com a pandemia, né? De repente, não... tornou-se natural não ir no culto, e de repente, quando voltar tudo ao normal, não vão ir de novo, né? Porque, pela situação, foi levado a isso, né? Tem a noção da moeda perdida, que são questões que acontecem, talvez até que vai além da pessoa. Bom, talvez a pessoa nem foi voluntariamente, mas, digamos, se perdeu, né? Por alguma razão, ou talvez até mesmo não esteve no meio da comunhão, mas está perdido, né? Então, essas pessoas também estão inclusas aqui, né? Até que você tem a pessoa, né? Que então dá o desfecho, nos fazendo lembrar que há muitas razões para a pessoa se perder e sair da casa, tá? Pode ser o descuido, pode ser o julgamento, pode ser várias coisas, mas um mesmo problema, que é o pecado humano. Mas a solução também é a mesma, que é o Pai vindo a nós, é Deus vindo a nós. Jordano, tu queria falar alguma coisa? Vi que tu levantou a mão antes, eu não sei se... Não? Bom, mudando um pouquinho de texto, eu sempre que... Quando o senhor falou, a gente estava decidindo o assunto, e era sobre detalhes, o primeiro texto que me veio à ideia foi um texto de Isaías 46, que fala dos cuidados de Deus. O profeta diz a Israel, escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Aí me chama bastante atenção do cuidado de Deus, que desde quando a gente é concebido, Deus já tá conosco. E que às vezes a gente acaba esquecendo, achando que Deus é tipo um relojoeiro que vai lá, faz o relógio, e daí bota ele a trabalhar e esquece. Mas, como o senhor disse, ele está por trás de cada detalhe. Aquela pequena reação que acontece lá no átomo para formar a chuva, por exemplo, Deus está por trás daquilo ali. A gente acha, por exemplo, fenômenos físicos, mas Deus também está por trás daquilo ali. Foi Deus que... Então... infelizmente, alguns movimentos acabaram partindo para esse lado, né, Alisson? Como, por exemplo, a ideia do teísmo, né? Ele surge com força mais na Inglaterra, né? Em que se tem uma ideia de um Deus, mas é um Deus que não se relaciona com a humanidade, né? Talvez se relacione em algum momento, né? Mas hoje não se relaciona, né? Então teria estabelecido as leis do universo e agora o mundo girava dessa maneira, né? Então a comparação clássica com relação a isso é a comparação com o relógio, né? Então o relojoeiro deu corda e agora o relógio funciona sozinho. Então isso entra na filosofia e na teologia também, né? E nas igrejas também, às vezes, né? Mas eu não consigo ver dessa maneira, né? Um dos sintomas de se ver na igreja isso é a negação dos milagres, tá? É dizer que hoje os milagres não acontecem. E como dizer assim, bom, realmente eles não são necessários para a revelação de Deus. Não, eu não preciso dos milagres para crer em Deus. Ao mesmo tempo, eu reconheço que Deus pode operar um milagre, né?
Só que o nosso conceito de milagres não é somente fazer um coxo andar, por exemplo, o que é um milagre, mas também entendemos como um milagre o sol nascer cada manhã. Isso é um milagre. Quer dizer que as leis do universo mantenham-se no seu curso é um milagre de Deus. Entende? Porque Deus faz agir dessa maneira. Não é natural. O milagre, a ideia do milagre é tudo aquilo que é natural, né? O que acontece naturalmente. Para nós, as regras do universo, as leis do universo não são naturais no sentido como se fosse algo normal. Não. A gente considera normal porque Deus cuida disso, porque Deus faz isso operar. É a mesma coisa na nossa vida. Digamos, o normal da nossa vida ela é ir de mal a pior. Isso seria o normal. Porque a vida do pecado, o que se espera do pecado? É isso. É que o mal tome conta e faça cada vez mais mal. Por que isso não acontece? Porque Deus impede. Deus impede o mal. Deus cuida para que o bem aconteça. Deus faz as coisas acontecerem dessa maneira. Então é uma perspectiva diferente, né? Porque a gente às vezes pensa assim, tá tudo arrumadinho, veio o caos, a gente se espanta com o caos. Não, a perspectiva é ao contrário. Nós vivemos o caos. Quando há organização, quando há coisa, é porque Deus agiu. Novamente, Deus está por trás de cada pequeno detalhe. Exatamente. Então, quando o caos existe, isso é natural da nossa vida. Quando a ordem acontece, quando há algo que é bom, é porque Deus está agindo. Essa é a nossa perspectiva, tá? E é assim que eu entendo que Deus age, a palavra de Deus age. Vocês falaram, eu não lembro bem quem foi a Márcia antes, ou se foi a Deia, falando sobre a questão de deixar Deus fazer as coisas, né? Observar que Deus tem um plano, né? Acho que foi a Márcia que comentou sobre essas questões, ou a Deia. Bom, enfim, você sabe quem falou, né? Tem um livro bem interessante chamado Deixa Deus Ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Tá? É claro que Deus vai ser Deus. Não somos nós que determinamos o que Deus faz. Não, mas de novo, uma questão de perspectiva, né? É uma questão de quando nós reconhecemos que nós somos criaturas de Deus e nos comportamos como tal, nós somos felizes. Tá? É a nossa noção de que sermos criaturas de Deus é bom. Essa coisa de deixar Deus ser Deus me lembra uma frase que a Deia disse para mim na primeira aula do BML, com o pastor Wilson lá, que era a história do Antigo Testamento. A Deia disse para mim, a gente está diante de um Deus, a gente crê num Deus que abriu o mar vermelho no meio, né? Então, quando eu penso assim, deixa Deus ser Deus, né? A gente reconheceu o tamanho de Deus, né? E isso é tão sobrenatural, mas é tão maravilhoso, né? É incrível, assim, Deus abrir um mar ao meio para milhões de pessoas passarem, e assim que eles passam, Deus fecha, né? Então, isso é fantástico. A gente acreditar nesse Deus, deixar esse Deus ser Deus. E também esse estudo sobre detalhes é muito, muito, muito interessante. E agora a gente também começa a refletir e trazer para os detalhes que aconteceram nas nossas vidas, né? Que são pequenos milagres, né? Sim. Né? Diariamente, quantos milagres a gente vive. Hoje de manhã, inclusive, né? Fazer minha corridinha lá, aí quase acabando, começou a chover, né? E aí, por um instante, passou assim, começou a chover de novo. Mas na mesma hora, eu olhei para cima, assim, nossa, que maravilhoso isso aqui, né? Essa chuva, alguém pode estar precisando, mas inclusive, olha que milagre é a chuva, né? Isso aqui estar acontecendo. Né? E na nossa trajetória, quantos pequenos milagres a gente não percebe, passa despercebido, né? E hoje eu aqui, no meu quase 31 anos, dentro de um seminário, né? E casado com a mulher que eu gosto, né? A trajetória que a gente teve até aqui. Ó, amor, manda um beijinho aí. Toda a nossa história até aqui, né, são pequenos milagres. Todas as vivências que a gente tive, todas as experiências, nem eu e a Deia, a gente sempre conversava muito sobre isso. Todas as vivências que eu tive na infância, adolescência, juventude, Deus me preparou, Deus, e a gente consegue enxergar isso, e assim, com muita gratidão,
consegue ver esses detalhes. Deus me preparou para estar aqui hoje. E aqui Ele provê, aqui Ele me sustém, aqui Ele nos cuida, né? Inclusive eu, Jordana, a gente conversando ontem, né? Acho que a gente tinha tanto medo de vir para cá por causa do nosso relacionamento, por causa do nosso casamento. Ir para uma cidade diferente, longe de todo mundo, das amizades, da rotina, aqui afastado. Tipo, eu tinha muito medo por causa do meu casamento. Muito, 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 né? E sempre colocando sempre em oração o casamento. E ontem a gente conversando, né? Nosso casamento nunca teve tão bom que nem tá agora. Né? Os pequenos detalhes, né? A ação de Deus movendo o mundo e tudo em harmonia, né? Por conta dos detalhes de Deus. Tu tá no seminário agora, Alisson, aí. Tá morando aí já? Sim, tô há 2 meses aqui já. Ah, tá. Bacana. Deixa eu então finalizar com o último texto. Eu disse que ia ser o último, né? Agora é de fato o último. Poderia só fazer um comentário aqui, claro, pastor? Claro. Sobre Deus nos chamar, que o Alisson falou, o profeta Isaías também diz, lá no capítulo 49, que o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Eu acho que isso se aplica a nós também. Deus nos chamou desde o nosso nascimento, já tinha feito menção ao nosso nome. Uhum. Sim. Pastor, quem diz isso também... Helena, desculpa. Sim. Quem diz isso também, o que o Alisson citou ali, que ele já havia sido chamado. Quem citou isso também foi Paulo, né? Que matou quantos cristãos. E ele já havia sido preparado muito antes de nascer para ser um seguidor de Cristo também depois, né? Sim. Então mesmo que aconteceu tudo aquilo, Deus já havia preparado uma vida para ele. É, verdade. Como Deus prepara as coisas, isso é uma coisa impressionante. Eu achei que Márcia, eu vi tua boca mexendo, por isso que eu achei que você ia falar. Ela queria fazer um comentário. Acho que o microfone está desligado, Marcos. Abre o mic, Márcia. Ô, Alisson, assim, tu vivia na correria aqui, né? Eu me lembro dos serviços, aquelas coisas. Aí, é isso que eu me refiro. Às vezes a gente bota tanta preocupação na vida da gente. A gente tem Deus, a gente crê em Deus, mas bota as preocupações na frente. E quando tu para e coloca só em Deus, Ele move céus e terras para a gente. E essa paz, essa tranquilidade que vocês têm hoje aí, foi no momento que tu parou de correr e disse assim, não, vou entregar minha vida nas mãos dele, né? E aí ele age. E eu acho que é assim, a gente às vezes corre tanto atrás das coisas, e Deus faz que assim, para que tu tem pressa se o passarinho está ali comendo? Tu também vais comer, também vou te dar, não vai te faltar. Tenha fé, crê, calma, né? Porque o passarinho desce da árvore na hora certa. Ele não é o foito, não é? Ele come quando ele precisa, quando ele não precisa, ele só para. Está lá nele. Eu acho que é isso aí. É esse tempo que a gente, Deus ensina, é o tempo de Deus, a nos dar calma, paciência, porque o Pai vai vir em direção a nós e vai nos abraçar no momento certo, não no momento que a gente quer. Acho que nem sempre... eu sempre queria resolver, eu sempre queria ter o controle da minha vida, né? Eu sempre queria resolver, e eu queria para um lado, e eu queria isso, e queria aquilo, mas às vezes... E nisso tudo, em cada etapa, em cada processo, Deus ia me mostrando, não, por aqui não. Aí eu tentava outro, aí Deus me desviava de novo, aí Deus me desviava de novo. No final das contas, deu tudo certo, né? E um versículo que eu gosto muito também, que o pastor Hélio me mandou, foi no ano passado, isso aí, né? Isso aí também, que a Márcia, com relação a isso que a Márcia estava falando, questão de confiar também na providência de Deus, né? O pastor Hélio me mandou, Salmo 46, versículo 10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aquilo para mim fez tanto sentido, aquilo me fez tão bem, né? Ainda o pastor Hélio colocou embaixo, né? Calma,
deixa Deus ser Deus, né? Calma, saiba que Deus está presente, né? E a gente, na nossa correria, a gente esquece que tem um Deus orquestrando a nossa vida também. E a gente, às vezes, quer que se as coisas saem um pouquinho do nosso controle, a gente entra naquele desespero, na ansiedade, né? Mas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muito bom, muito bom. É que, quando você falou, Alisson, da ação maravilhosa de Deus no abrir o Mar Vermelho, eu me lembrei de um outro detalhe, que é um texto de 1 Reis 19, vou colocar na tela para você. Na tela não, nos comentários aqui, acho que vai ser mais fácil para vocês darem uma olhada. Não vai caber tudo de uma vez, mas eu vou colocar em partes. Deixa eu pegar aqui, faltou um pedacinho. Bom, deixa eu ler aqui, daí eu coloco o que faltou. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Isso depois de um anjo tê-lo chamado porque ele estava deprimido. Isso depois de ele ter vencido lá no Monte Carmelo, né? Aquele desafio que havia feito, ele, ao invés de ficar feliz, ele ficou depressivo, porque então Jezabel queria ainda mais matá-lo. Né? Então o anjo chega até ele e diz para ele partir, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Aqui, não, faltou um pouquinho. Eu vou ler aqui que vai ser mais fácil, tá? Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Aqui continua. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e daí vem o diálogo de Deus com ele. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é, puxa, Elias está naquele momento. Deus acabou de mostrar a sua presença com o fogo. Se você lembra daquele desafio do Monte Carmelo, lembra? Ele bota água lá no altar e vem um fogo de cima. E Deus estava ali presente. Então ele tem essa lembrança, esse sinal. E agora, quando ele está no Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, ele diz... Deus diz para ele: sai daí e se encontre comigo, se apresente na minha frente, né? E daí veio esse forte vento, veio esse fogo, mas Deus não estava ali. Onde Deus estava? No sussurro suave. E é interessante que é nessa hora do sussurro suave que Elias tampa o rosto. Aquele sussurro suave amedrontou muito mais do que o fogo, do que o barulho, enfim, tudo o que estava acontecendo. E acho isso muito interessante, de novo, observar esse detalhe, porque a presença de Deus não só está nas coisas grandiosas. Tá? É claro que o Mar Vermelho se abriu pelo poder de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus morreu pelo poder de Deus. A gente pode pensar... A ressurreição de Cristo é pelo poder de Deus. Mas ele voltou para ver Maria Madalena também pelo poder de Deus. Não são só as coisas grandiosas que Deus faz. As coisas pequenas também Deus faz. E às vezes as coisas pequenas nos trazem ainda mais, digamos, não sei se pavor é a palavra certa, mas nos fazem de fato perceber a ação de Deus até mais do que as coisas grandiosas que estão acontecendo. Porque eu entendo que a conversão de um coração é muito maior do que uma pandemia, do que um grande acontecimento.
um coração convertido e arrependido a Deus. É um milagre muito maior do que a cura corporal de alguém. Para mim, esse é muito maior, né? Então, tudo de novo depende de como é que a gente enxerga as coisas e o que realmente é importante para nós. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu pergunto, a gente acredita nisso mesmo? É um dos salmos mais citados, né? Mas a gente realmente acredita que nada nos falta? É exatamente essa condição da gente que nos coloca sempre de joelhos diante de Deus e dizer: Deus, me ajude, socorre-me, porque eu, por mim, não posso fazer. Esse é o detalhe que muda tudo. É estar de joelhos diante de Deus. É saber que não é a nossa capacidade que nos garante alguma coisa, mas sempre de novo a graça de Deus que nos socorre. Muito bem, pessoal, eu agradeço de coração aí, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, mas essa mensagem final que eu queria passar para vocês ainda. O coração chegou a aquecer aqui, assim, chegou a fazer um movimento diferente. Tá bom, obrigado, Luiz. É a palavra de Deus agindo, né? Certamente é Deus que faz isso com a gente aí, nos aquece. Muito bom, muito bom. O pessoal pode ficar à vontade para comentar algo, se quiser. Isso. Eu já me esqueci o que eu vou mandar. Olha isso. É sério, eu tenho que procurar um psiquiatra, tomar um remédio, precisando. Esquecimento tá forte. O professor Assis sempre disse que aprender uma outra língua sempre ajuda a memória a se fortalecer. Então, o hebraico vai ter mais uma função aí para ti. Não é só para a prova. Português. Sim, também, ajuda no português também. Você tá certo daí. Não pode esquecer o português, não é? Ah. Não, português a gente está treinando bastante, tanta coisa para ler e para escrever que português então afiado. Daqui a pouco o Alisson está dizendo assim, desculpa. Mais velho que eu, hein, Alisson? Não, mas capacidade de cognição cognitiva tá assim, ó, medonha. Calma, é início de casamento, tu recém se mudou também. Calma, tudo vai dar certo. Espero. Gente, alguém tem mais algum comentário? Fique à vontade. Senão eu vou pedir pro... Pode falar. Enfatizando o que a Luísa falou, que estava muito bom e deu para preencher bem o coração. Bom, obrigado, Helena. O pastor... Nem disse o pastor Lucas semana passada, o pastor Francis é batizado no fogo. Diferenciado. Batizado no fogo. O Lucas Grafuda que estava com vocês? Foi. Bem cara dele, ó a figura. É um quadro ele. É diferenciado, é consagrado. A gente já teve as experiências com o pastor Francis no IBML, né? E foi tão bom. E esse tipo de encontro virtual faz com que a gente tenha esses momentos de aprendizado. E é muito bom sempre. Mata um pouquinho a saudade, né? Deixa a gente estar um pouquinho perto. Me trouxe muitas coisas boas a pandemia e estar com vocês é uma delas, né? Porque acho que ninguém nunca tinha pensado que era possível fazer isso, né? Agora se popularizou essa questão, né? Então, são algumas oportunidades na crise, nós podemos ver também as oportunidades. Esqueci o nome do figura ali, mas eu acompanhei ele no Face também. Caboclo. Caboclo, isso mesmo. Deixa um abraço para ele lá. Mais alguém quer comentar algo?
Não havendo mais assuntos, muito obrigado, pastor. Foi uma baita reunião. Pastor, a gente ainda não está confeccionando as xícaras, viu? Estou esperando. A do IBML eu tenho lá guardado no meu armário ainda. Tô brincando. Desculpa, Alisson, pode seguir. Desculpa, fico na minha agora. Acredito que o pessoal tenha aproveitado bastante para crescer na fé, principalmente. Novamente, muito obrigado. Eu acho que logo no início do Mais Sumário, às vezes se tirava foto, se desse para, se o pessoal se sentisse à vontade para abrir a câmera só para tirar uma foto. Seria legal tirar uma foto para postar lá. Eu acho que era postado. Não sei como é que tira a foto aí no. Dá print, né? Abram as câmeras aí, dá para tirar um print. Eu sou meio dinossauro nisso daí, não. Avisa quando tirar, senão a gente vai ficar com uma cara tipo. Deu? Não vou, ninguém mais vai abrir, eu vou tirar aqui. Deu. Eu vou abrir o print o Paint aqui. Deu. Sim, ok. Tá. Se o senhor puder nos dirigir uma oração, pastor? Claro. Eu até tinha visto que, eu não sei se ele está ainda, o pastor Darcy estava aí antes também, né? Não sei se ele saiu. Acho que saiu. Eu até acho que era a esposa dele que estava antes. Não, eu vi o rosto dele até. Era ele? Era ele mesmo, né? Mas aí acho que veio, eu não sei se é um filho ou uma filha que ele tem, que daí veio, daí logo depois ele saiu. Talvez foi atender o filho. Sim. Tá. Sim. Mas também falamos com Deus em oração, então. Querido e bondoso Deus, graças te damos ao Senhor pelo privilégio e alegria de podermos nos reunir como irmãos da fé, podendo estudar a Tua Palavra. Nós te pedimos humildemente que nos faças dia a dia compreender mais e mais aquilo que nos dizes, para que possamos servir-te com alegria e, ao mesmo tempo, sermos enriquecidos com aquilo que nos dás, com a verdadeira riqueza da Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, e orienta-nos, pois em Ti somente encontramos paz. Tu és aquele que dirige o nosso coração, dirige o nosso viver segundo o Teu querer, dando sentido e significado à nossa vida. Guia-nos, Senhor, de modo bem especial esses que hoje estiveram conosco neste estudo. Abençoe sua família, a congregação de cada um. De modo bem especial, lembramos das pessoas que sofrem ao redor de todo o mundo e do planeta pela pandemia e por suas consequências, ou tantos outros problemas que também continuam a existir. Dá-nos fé em Ti, faz-nos confiar e depositar toda a nossa vida em Tuas mãos. Confiamos que Tu és bondoso e sempre está presente em nosso viver, nos guiando e orientando a nossa vida. Por isso te oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Foi ótimo esse estudo. E na semana que vem, o pastor convidado vai ser o pastor Marcos, aí do Rio Grande, da Jugra. E da minha parte era isso, a sala continua aberta depois disso. Que Deus guarde, Deus cuide, Deus abençoe a todos. E até terça que vem. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite.